página 616. Todo mundo já está com o livro aberto aí? Não. Então, vamos começar aqui, certo? Eu vou ler aí, eu vou perguntar e vocês vão respondendo para mim. Primeira questão. A mineração criou uma reviravolta na sociedade colonial brasileira. A esse respeito, leia o trecho abaixo e responda a questão. Portugal ficou patinando aqui 200 anos sem achar ouro. Se você analisar, de 1500 a 1700, são dezenas de expedições que entraram no sertão sem achar o ouro. Eu conto a história dessas expedições, que são grandes aventuras que partiam de Porto Seguro e depois de São Paulo. Nesse processo, vai se ocupando o Brasil. Depois, em um outro momento, quando o ouro é descoberto, há uma média anual de migração da Europa para o Brasil de 60 mil homens por ano. Isso graças à corrida do ouro. Antes, havia 300 mil habitantes não índios. Quando o ouro acaba, a colônia já tem 3 milhões e 600 mil habitantes. A primeira formação do Brasil acontece dentro desse processo da corrida do ouro. Então, primeira pergunta. Qual o impacto da descoberta do ouro e da prática da mineração na ocupação e no povoamento do Brasil? E aí? Destruição da terra por meio da mineração? Não. Foco, o que ele está falando aí. A descoberta do ouro e a prática na ocupação e povoamento. Então, ele quer saber na prática da relação da ocupação e povoamento. Está no texto. É só interpretação textual essa questão. Retirou os índios para adicionar os portugueses no Brasil. Isso. Então, um grande fluxo migratório português. Isso é a relação do povoamento. E em relação à ocupação? Bora, Eliseu. Responda aí. Galera, essa questão é só de interpretação textual. Olha o que ele diz. Aqui, cadê? Nesse terceiro ponto aqui, nessa terceira frase. Nesse processo vai se ocupando o Brasil. Ou seja, são dezenas de expedições que entram no sertão. Ocupação. Então, esse processo gerou o que no Brasil? A interiorização. Então, em relação ao povoamento, Red Boy respondeu aí, certo? Um grande fluxo migratório português para o Brasil, e em relação à ocupação, o processo de interiorização do país. Certo? Então, é isso o que vai acontecer. Galera, isso é interpretação textual, a resposta está aí. 2. O trecho citado abaixo faz referência aos impactos da mineração no Brasil, na Europa e na África. Principalmente, leia-o com atenção e responda a questão. O livro fala muito do Brasil, mas fala também do impacto desse ouro em Portugal. Como esse ouro financiou a loucura de muitos reis portugueses que gastaram toda essa riqueza em muito luxo e ostentação. Retrata também como esse ouro é usado pela Inglaterra para financiar o grande império inglês. Por baixo, tem 1,5 milhão de pessoas que foram aprisionadas na África e trazidas à força para trabalhar nessa economia diretamente com a mineração ou nas atividades que a sustentavam. Então, por que a exploração do ouro no Brasil teve impacto tão significativo na África? Porque trouxeram muitos escravos?
Exatamente isso. Então, assim, a necessidade de mão de obra aumentou, a necessidade de mão de obra aumentou o número de africanos escravizados para o Brasil. Então é isso. E vejam, né, vocês viram, estão vendo com o John o processo de ocupação territorial da América Espanhola. E na América Espanhola o processo foi diferente, porque quem explorava o ouro, né, quem trabalhava na mineração, não eram os escravos africanos, e sim os povos aqui da América, que já estavam adaptados a esse tipo de trabalho, que eles já tinham a mita. Então, os espanhóis eles só se beneficiam, digamos assim, desse processo, certo? Então, atentem, tá? Muitas respostas estão nas próprias perguntas, pessoal. Então, fiquem atentos a isso aí, beleza? Página... Agora, 620. Vamos ler o textozinho ali. Né? Então, ó. A atividade mineradora foi responsável pela fundação de vilas e cidades na região que hoje compõe o estado de Minas Gerais. Nessas vilas, regadas pelo ouro encontrado, existe uma série de monumentos e igrejas considerados patrimônios históricos. E não são apenas os monumentos da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, por exemplo. Foi tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2 de setembro de 1980. A história do Brasil está latente em Ouro Preto, tanto que a cidade também foi a primeira a receber o título de Monumento Nacional. O prefeito Ângelo Osvaldo conta que, em 1933, o então presidente Getúlio Vargas declarou, por meio de decreto, Ouro Preto como Patrimônio Nacional. O tombamento pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, veio em 1938. Rui Mourão acredita que o tombamento e o título conferido por Getúlio foram fundamentais para a preservação de Ouro Preto. Se não fosse ele, a cidade teria se descaracterizado, diz Mourão. Ele classifica Ouro Preto como o maior patrimônio mais bem conservado e cuidado que existe no Brasil. Já o título concedido pela Unesco, Mourão avalia como a consagração da confirmação da importância de Ouro Preto. O título de Patrimônio Universal da Humanidade ajudou a consolidar o prestígio internacional da cidade. Então, qual a importância do tombamento da cidade de Ouro Preto como patrimônio cultural da humanidade? Por que vocês acham que é importante que uma cidade, que um monumento, que alguma situação seja transformada em patrimônio cultural? Para as pessoas mais novas conhecerem um pouco da história. Exatamente. Por quê? Porque isso vai fazer o quê? Preservar. Né? Então, o tombamento significa preservação. Né? Então, quando se preserva, auxilia, né, nessa construção de uma identidade nacional. Então, vou anotar isso aí no chat para vocês copiarem. Isso, ó, o Yuri tinha colocado aí. A preservação auxilia
Essa é a resposta aí dessa questão. 2. Utilizando esses locais, a própria cidade, as ruas, as igrejas, as casas como fontes históricas, o que você acredita que poderíamos conhecer? Tem uma ideia de como era a sociedade? Sim. Do que a gente pode entender a sociedade? Quais eram as características? Tipo, o que eles defendiam, no que eles acreditavam? Quais são as características arquitetônicas, artísticas, sociais? Por exemplo, você analisar uma igreja, você pode analisar esses diversos aspectos. Né? Por quê? Por exemplo, é uma igreja católica. Então, obviamente, a gente já sabe que estamos falando de um país eminentemente católico. Qual a influência da grande maioria das igrejas desse período? A influência do barroco, do neoclássico, do quê? Né? Algumas igrejas, por exemplo, a gente pode fazer uma análise social. Algumas igrejas tinham áreas reservadas para os escravos, então pode falar também da desigualdade social no acesso à fé. Então vejam que, tipo, analisando só isso aí, a gente pode ter uma aula de história. Aqui em João Pessoa, eu já levei um pessoal para fazer um tour ali pelo centro histórico, a gente fez uma parte dele a pé, foi bem interessante. E dá para você entender um pouco da história, compreender a arquitetura, compreender um pouco da sociedade, como a cidade se desenvolveu, a partir da análise disso ali. Então, tipo, é bem isso. Então, isso nos faz conhecer como as coisas funcionavam, né? Então, por isso que é importante a preservação. E para que haja preservação, é importante que as pessoas se identifiquem com aquela história, né? Em, em Rio Tinto tem lá a fábrica, né? A fábrica de tecidos. Eu não sei de que ano é aquela igreja, mas aquela igreja que tem lá, eu acho que deve ser um pouquinho antiga, né? E ela guarda algumas características da época, porque ela foi construída com aquele tipo de tijolo e não de uma maneira, entre aspas, normal, né? Com paredes rebocadas e tal. Porque, se eu não me engano, né, a igreja lá é toda em tijolo aparente, né? A igreja católica, aquela bem grandona que tem. É. Aí, tipo, por que é feita daquele jeito? Alguém de vocês que é de lá sabe me responder? Eu não conheço a história. Então é por isso, galera, é importante que vocês conheçam a própria história. Né? Então, tipo, vou deixar inclusive como tarefinha de casa, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa, certo? Isso vai contar para a nota agora do quarto bimestre de História nossa, sobre qualquer ponto turístico histórico da cidade de vocês. Porque eu sei que tem pessoas de diferentes cidades, então vocês vão buscar a história e vão escrever um texto, certo? Imaginem que vocês estão fazendo uma apresentação para uma pessoa. Você vai tentar convencer uma pessoa a conhecer aquele monumento, seja, sei lá, o que seja lá da sua cidade que você acha que pode ser explorado. Meio que uma vez eu trabalhei isso, inclusive, com Danilo. Tipo um folder. Mas vocês não vão precisar fazer um folder, vocês vão precisar fazer um texto entre 5 e 10 linhas falando sobre algum monumento histórico, artístico, natural da cidade de vocês, né? Que marca algum tipo de identidade.
Então, sei lá, seja uma igreja, uma praça, sei lá, uma cachoeira, um rio, qualquer coisa. Fala aí, boy. Vai ter que apresentar esse trabalho, Egito? Não, só escrito. Só escrito. Aí Tá? pode ser no Word, né? Pode ser no Pode, Word. sim, pode. Entre 5 e 10 linhas, tá? Então, entre 5 e 10 linhas. Menos que isso eu não aceito, mais que isso eu também não aceito. E aí vocês vão mandar para aquele meu e-mail, professor@gmail.com. Fala, Redboy. Não, foi abaixar a mão aí, levantei Tá. sem querer. Não. Foi porque eu já tinha baixado. E aí, se ao longo da semana alguém tiver alguma dúvida, certo, sobre esse trabalho que vai auxiliar nas notas aí do quarto bimestre, beleza? Então a ideia é essa, para que vocês possam conhecer sua própria história, tá? Então vamos aí, para a gente concluir hoje, vamos responder essa... Cadê aqui? Vejam aí a quarta questão do Praticando, para página 622. A primeira, a segunda e a terceira são questões abertas. Professor, a 2 da página 620, o senhor colocou lá no chat? Não, eu estava ditando. Ah. Então, a quarta questão. A efervescência que conheceram nas Minas Gerais do século XVIII, as artes e as letras também teve feição peculiar. Pela primeira vez na colônia, buscava-se solução própria para a expressão artística. São exemplos do que o texto afirma. Por isso, galera, que deem muita importância para as aulas de arte, para as aulas de literatura, porque uma questão de história, ela pode abranger artes, ela pode abranger literatura. Então, é isso que vai acontecer. Então, qual a resposta aí que vocês acham que é a correta? E aí, vamos lá. Vamos analisar aí. Letra D. Letra... Peraí, porque eu escutei, eu não sei se foi B de bola ou D de dado. De dado. Vamos lá. Vamos analisando alternativa por alternativa e aí, obviamente, naturalmente, a gente Eu vai acho chegar que é a na D. letra C. Vamos lá. Letra A diz, né? A pintura e a escultura renascentistas. E aí, alguém acha que é essa? Eu não. Vamos lá, Renascimento. A gente viu esse ano. Renascimento é fim da Idade Média, tá? Então, as características da pintura ali do Renascimento são outras, e o Renascimento está voltado ali para a Europa, né? Poesia e pintura romântica. Romantismo é século XIX, pessoal. Ele está falando ali de século XVIII, então tá errado. Letra C, arquitetura barroca e poesia árcade. Eu acho que Correto. é essa aí. Exatamente essa, tá? Letra D, literatura de viagem, isso é contemporâneo, e arquitetura gótica é Idade Média também, então também estão cronologicamente errados. Música romântica não se encaixa, e teatro barroco se encaixaria, né?
Então, assim, vejam que é uma questão de história, mas que você precisa ter conhecimento da literatura e da arte, né? Então, a arquitetura barroca, inclusive a gente falou um pouco sobre isso, tal, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre esse tipo de arquitetura, tá? Quinta questão. O trabalho escravo nas minas tinha singularidade. Era uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. Acerca da singularidade citada, é correto afirmar que, letra A, o Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava que depois de 7 anos de cativeiro, os escravos da mineração seriam automaticamente alforriados. Completamente errada, não existia esse regime, quer dizer, esse regimento existia, mas a alforria ela só era alcançada por meio da compra, certo? Ou se o patrão fosse bonzinho e resolvesse alforriar o escravo, né? Mas Eu acho que não. essa daí é a letra C também. Vamos lá, vamos analisar. O que é alforriar? Alforriar é liberar, Certo. certo? Então é quando o cara ficava, quando o escravo ficava livre, ele deixava de ser escravo, certo? Então aí era a carta de alforria. B. A presença de escravos nas regiões foi pequena, pois a especialização da exploração do ouro exigia um número reduzido de trabalhadores. Também incorreta. A gente viu, na verdade, lá no início, né, daquelas primeiras perguntas que nós respondemos, que, na verdade, é o contrário. Nós temos um grande número de escravos vindo para o Brasil. Letra C. A dinâmica da economia mineira no decorrer do século XVIII comportou aumento do número de alforrias pagas, gratuitas ou condicionais. Correta, tá? Então, assim, aqui no Nordeste, na região da agricultura, isso era muito mais raro de acontecer. Mas lá na região mineradora era bem comum. Tem inclusive um filme e uma novela que tratava sobre isso, que era chamada Chica da Silva. Não sei se alguém já assistiu. Letra D. Exploração aurífera. Professor? Oi. O senhor disse que a B e a C estão certos? Não, B e C estão erradas. A e B estão erradas. Né? C está certo. Certo. Aí a D. Na exploração aurífera das minas, organizava-se por meio de grandes empresas, o que impediu a formação de quilombos na região. Também incorreta. Os quilombos eles continuaram existindo. E letra E. Preponderância do trabalho livre. Já não precisa nem ler mais o resto. Certo? Letra C. Deixa eu fazer a chamada aqui. Está quase acabando aqui a aula. Alicia. Andrei. Antônio. Aurélia. Carlos. Carolina de Fátima. Débora. Eduardo. Elber. Eliseu. Franciele. Gabriel. Hanna. Presente.
Quando vocês falam, então é mais fácil, porque eu não tenho que ficar mudando de tela. Everton. João. José Vitor. José Vitor. Josias. Juana. Caterine. Lucas. Luiz Felipe. Luiz Henrique. Maressa. Presente. Maria Clara Toscano, também conhecida como Clarinha. Maria Clara Santos. Presente. Maria Caroline. Maria Rita. Maria Vitória. Mateus. Daniela. Reginaldo. Ronaldo. Presente. Sara. Ulisses. Presente. Vitor. Wilson. Beleza, Matheus. Wilson e Yuri. Presente, presente. Pronto, pessoal. Vou a pedidos aqui, como algumas pessoas estão com problema e está cortando muito a internet, eu vou gravar um áudio. Ouvi, Ulisses? Explicando lá no grupo do WhatsApp, tá? Como é? Como é que vai funcionar o trabalho, tá bom? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau.